Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Vilão. Vilão foi escrito pela V.E. Schwab e foi publicado aqui no Brasil em 2019 pela editora Record. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre esse livro, por favor, lembre-se de deixar um like no vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, de resenhas literárias. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E lembrando que se você tiver interesse de adquirir esse ou qualquer outro produto no site da Amazon, tem link de compra aqui embaixo no box da descrição. E você comprando por esse link, você super ajuda o canal sem estar pagando nada a mais por isso. Mas bem, partindo direto para a história, aqui nós vamos ter dois personagens que são o Victor e o Eli. E eles são jovens muito inteligentes, só que arrogantes e solitários, né? E eles acabam se conhecendo dentro da universidade e eles acabam criando ali uma espécie de amizade. Eu não sei se amizade é o termo correto para isso, vocês vão entender. Mas eu acho que seria mais uma aproximação gerada por ambições e sagacidade em comum. Já que os dois apresentam interesse, numa pesquisa relacionada à adrenalina, experiência de quase morte e superpoderes. Só que, obviamente, que se tudo tivesse dado certo, nós não teríamos essa história. Então nós vamos acompanhar dois tempos, o primeiro sendo a época da universidade, que os dois ali estavam juntos, e agora, 10 anos depois, quando o Victor fugiu da prisão e está decidido a se vingar do Eli. Mas vamos por partes. A primeira coisa que eu tenho que dizer pra vocês é que se você ainda não leu a sinopse desse livro, não leia, porque ela dá spoilers, muitos spoilers. A breve introdução que eu dei pra vocês é tudo que vocês precisam saber pra ler essa história. E como vocês sabem, eu não costumo ler sinopse, Eu só li a sinopse desse livro depois que eu já estava bem avançada na leitura, porque eu realmente vi algumas pessoas reclamando de aspectos da história e do tipo, está demorando para acontecer certas coisas. Só que eu percebi que as pessoas estavam com essa sensação porque a sinopse entregava pontos em que a V.E. Schwab estava trabalhando para fazer um certo suspense e permitir você teorizar durante a leitura. Então, assim, é uma sinopse que atrapalha muito a sua experiência de leitura. Então, assim, eu recomendo que você não leia a sinopse. A introdução que eu dei é o que você vai precisar. E de agora em diante eu vou dar só a minha opinião sobre alguns aspectos, tá? É isso que você precisa saber para esse livro. Mas, enfim, eu confesso que nas primeiras páginas, quando eu vi que iria se tratar sobre essa questão de experiência de quase morte, eu fiquei um pouco preocupada porque me lembrou um pouco o filme Além da Morte, que também é sobre experiências de quase morte e os personagens estão na universidade. Mas logo depois eu me tranquilizei porque a similaridade para por aí e esse livro caminha mais para uma fantasia / ficção científica, enquanto lá ele caminha para um terror com soluções fáceis. Assim, eu até recomendo você assistir o filme, porque é legal de você assistir e tudo mais, só que eu não gosto do final. Eu acho o final muito fácil e tranquilo pros personagens, Mas, de qualquer forma, isso era uma coisa que eu queria citar só porque quando eu comecei a ler, eu lembrei desse filme. Mas, enfim, voltando ao livro, eu adorei o ritmo dele, porque ele é contado em presente e passado, que já é uma estratégia que eu adoro nos livros. Só que é uma estratégia que, às vezes, eu fico desejando estar num tempo e não no outro, sabe? E aqui não, como sempre tem alguma coisa acontecendo, a autora conseguiu me fazer ficar entretida nos dois tempos e ficar realmente imersa em cada um ali, sem estar com a preocupação de voltar para o outro, Isso é uma coisa que já me faz ler rápido, E aqui, como os capítulos são curtos e eles sempre terminam em momentos cruciais da história, eu acabei lendo esse livro super rápido. Eu achei ele extremamente fluido, porque ela realmente consegue instigar a sua curiosidade. Outra coisa que eu também adorei é porque os personagens não estão seguros pelo roteiro. Mesmo que tenha essa temática de experiências de quase morte, tinha momentos que eu realmente ficava temendo pela vida dele, sabe? Do tipo, ai meu Deus do céu, esse homem não vai voltar. E falando em personagens, eu adorei a construção dos personagens desse livro. Eles não são aqueles personagens feitos pra você gostar deles ou torcer especificamente por eles, mas eles são muito bem construídos. São pessoas que acreditam muito nas suas ideias e que dentro da cabeça deles o que eles estão fazendo faz sentido e é o correto. Então eles são personagens com muitas falhas humanas. Inclusive, isso faz todo sentido com o título do livro, já que a autora traz justamente essa questão da gente não saber exatamente quem é o vilão da história. Nós também temos a Sidney, com a garotinha que aparece na história, e eu adorei essa personagem, só que eu tô bem preocupada com o que os acontecimentos desse livro
livro podem fazer com ela no próximo. E falando em segundo livro, esse livro aqui, ele se conclui muito bem, tá? De um jeito que algumas pessoas provavelmente vão achar que não precisa de uma continuação. Inclusive eu concordo, mas ainda assim eu quero ler a continuação, porque eu quero ver como que a autora vai trabalhar algumas regras desse universo aqui e algumas situações que ela criou, principalmente a respeito da Sidney e do Eli. Mas infelizmente eu não posso dizer que esse é um livro perfeito. Afinal de contas, ele teve um ponto que me incomodou bastante, que foram as conveniências de localidade. Para a história acontecer, obviamente os personagens precisam se encontrar em algum momento, mas pela autora estar colocando eles em locais muito próximos, fica um pouco previsível o como esse encontro vai acontecer. Eu não vou mentir para vocês, isso foi realmente um ponto que me incomodou durante a história. Eu acho que se ela tivesse planejado melhor esse aspecto, eu teria gostado ainda mais do livro, porque mesmo com essa conveniência, o que pesou mais pra mim foi a questão da segurança dos personagens. E o fato do leitor saber que eles estão próximos e os personagens não, eu ficava com muito medo do que poderia acontecer a qualquer momento, né? Porque assim, sei lá, gente, esse povo vai tomar um tiro, vai morrer, alguma coisa assim. Então assim, isso acabou pesando muito mais pra mim do que a conveniência que a autora criou. Então eu acho que isso aí vai ser uma coisa que vai variar de leitor pra leitor, né? Então eu não sei como é que você vai reagir a respeito desse ponto. Mas pra mim, a questão dos personagens não estarem seguros pelo roteiro sobrepôs a questão da conveniência de localidade. Mas, de qualquer forma, eu super recomendo essa leitura pra vocês. Ela me entreteve super bem, eu fiquei bem imersa e preocupada com os personagens. E uma coisa que eu gostaria de lembrar é que é muito importante você dar segunda chance para autores. Porque eu confesso pra vocês que eu li um outro livro da autora, que foi A Melodia Feroz. E mesmo eu tendo gostado daquele livro, ele não me encheu muito os olhos, sabe? Eu preferi bem mais esse aqui. Então, assim, com certeza é uma autora que eu vou continuar lendo, que eu vou querer conhecer tanto as continuações desse, da Melodia Feroz, e outras histórias. E é uma autora que eu tô achando que vale super a pena vocês conhecerem também. Bom, gente, então é isso. Essa era a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vai ter link de compra desse livro aqui embaixo, tá bom? E você comprando esse ou qualquer outra coisa pelo site da Amazon, usando esses links, você super ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. E bem, me digam aqui nos comentários se vocês têm interesse de ler essa história, ou se vocês já leram. Me digam o que vocês acharam, tá bom? Eu sei que algumas pessoas ficam acanhadas de quando elas não gostam do livro e vem a resenha positiva, tá? Mas pode comentar também, a gente tem um papo aqui saudável de boas, tá bom, gente? Eu não ligo pra isso, não. É só pra gente conversar mesmo, né? Porque se não fosse pra gente conversar, não existiria canal. Então, por favor, comentem, tá? Vamos bater um papo. E bem, por favor, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!